Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui naquele famoso streaming de gravações, né? Trazendo aqui para vocês sempre mais novidades, mais conteúdo, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Se esse é seu primeiro vídeo, seja também muito bem-vindo. Aqui a gente tem esse canal, essa grande comunidade aberta, que trata sempre do tema holding familiar, planejamento patrimonial e sucessório através de holding, né? E estamos aqui nessa nossa sequência de vídeos. Como eu disse, a gente vai passar a ter algumas aulas ao vivo, eu vou trazer alguns outros conteúdos que são acessórios, né? Não necessariamente estão voltados para holding, mas que são conteúdos acessórios, né? Acredito que vocês vão gostar bastante, tá? E sejam todos bem-vindos. Clique no sininho de notificações para você receber as notificações de novos vídeos. Deixe seu like, deixe seu comentário, deixe sua dúvida. Estamos retomando aí as respostas das dúvidas, tá? E, logicamente, se esse conteúdo faz sentido para você, se inscreva no canal para fazer parte aí dessa grande comunidade aberta, ok? Bom, gente, hoje eu vou abrir uma dúvida aqui de um colega que acompanha pelo celular, e é uma dúvida muito recorrente aqui no canal, né? E, na verdade, não é uma pergunta, né? São várias perguntas, e eu vou respondê-las uma a uma, tá? Primeiro eu vou ler o contexto todo para a gente compreender e vou voltar, como eu sempre faço com vocês, né, gente? Eu sempre vou e depois eu vou fragmentando, ok? Vamos lá, é sobre ITBI, uma situação bem polêmica sobre ITBI, que é uma dúvida bastante recorrente. Vamos lá. Boa tarde, Gleice. Primeiramente, parabéns pelo conteúdo e principalmente pela forma que você aborda e explica. Eu que agradeço. Eu que agradeço a sua audiência. Tem uma dúvida em relação ao ITBI. Tem um cliente que tem vários imóveis, mas nem todos são explorados com atividade imobiliária, aluguel, né? Alguns sim, outros não. Ele tem alguns imóveis que são lotes, casa de moradia dos filhos, a própria casa de moradia dele, enfim, imóveis que não são explorados. Ok. Ou seja, imóveis inertes, né? Aqueles de uso, imóveis de raiz e imóveis de exploração comercial. Pergunta. Aí é mais de um, tá? Então, poderia pedir imunidade apenas para esses que não são explorados, ou ele perde a imunidade de todos, caso ele queira integralizar a totalidade dos imóveis. Ainda dentro disso, ele poderá abrir uma holding, cofre, apenas com a integralização dos imóveis não explorados para se valer da imunidade do TBI e, passados os 3 anos, integralizar os demais com imunidade? Vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa, vou voltar aqui para a parte das perguntas, né? Assim, é um cenário bem comum, né? Vamos contextualizar, um cenário bem comum. A pessoa tem vários imóveis, né? Alguns imóveis de raiz, né? Então, às vezes a pessoa tem um sítio, né? Que aí muda o nome, né, gente? Lá no Nordeste a gente chama mais de granja, né? Mas tem um sítio, né? Uma chácara, uma propriedade rural ali, mas que ela usa, ela não explora nenhuma atividade rural, às vezes até explora mais para si, né? Tem alguma criação ali de alguns bichos, alguma coisa, mas é algo mais que é um hobby do que efetivamente uma exploração de atividade. Às vezes uma casa de praia, um imóvel na cidade, que é o imóvel que a pessoa mora, mas ela tem salas comerciais que ela aluga, tem outros imóveis menores que ela aluga, né? E aí ela tem essa dualidade, né, de situação imobiliária. E como conjugar isso em relação à imunidade do ITBI? Gente, prometo que eu vou me esforçar para esse vídeo não ficar longo. Prometo, não sei se eu vou conseguir, mas eu prometo me esforçar. Vamos lá. Então, esse é o cenário. Aí vamos aqui às perguntas, né? Vou responder uma a uma. Poderá pedir imunidade apenas para esses que não são explorados, ou ele perde a imunidade de todos, caso ele queira integralizar a totalidade dos imóveis? Bom, gente, é o seguinte. A integralização de capital social com bens imóveis em relação à imunidade do ITBI, lembrando lá da situação envolvendo a Constituição Federal, lá, o artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, conjugado com os parágrafos do artigo 37 lá do CTN, a gente tem aquela imunidade clássica do ITBI, tem vídeo aqui no canal detalhando isso. Eu não vou nem entrar na seara do 796, tá? Vou falar do 796 um pouco mais à frente, tá? Se você está chegando hoje, tem vídeo aqui analisando o 796, tá? Então, vamos lá. Dentro da imunidade clássica, né, 156, parágrafo 2º, inciso 1, mais o 37 e parágrafos do CTN, a gente tem que a imunidade é concedida com base na atividade preponderante, ser imobiliária ou não. Em sendo preponderantemente imobiliária, não tem direito à imunidade. Em sendo não preponderantemente imobiliária, tem direito à imunidade. Então, veja que a questão não é ter ou não ter atividade imobiliária, esse é o primeiro ponto. A
questão é a preponderância dela. Onde é que está a preponderância? Acima de 50% da receita operacional. Então, se acima de 50% da receita operacional daquela holding, ela tiver natureza de atividade tipicamente imobiliária, ela terá atividade preponderante imobiliária, ela não tem direito à imunidade. Então, veja que o critério utilizado é o comportamento da receita dessa holding no tempo, que a gente viu que também vai ser de 2 ou de 3 anos, a depender se a empresa já estava constituída ou não, tá? Então, esse é o primeiro cenário. Então, a gente não tem essa situação de tipo assim, não, eu quero imunidade só para esses imóveis aqui, porque eles não são explorados. Então, nesses aqui, eu quero a imunidade. E nesses outros aqui, não, esses aqui eu vou pagar. Não é esse o critério utilizado pelo fisco, tá, gente? O critério utilizado pelo fisco é o comportamento da receita operacional no tempo, tá? São dois critérios de ordem objetiva, receita e tempo. Então, não é uma situação que é voltada para os imóveis. O imóvel é o objeto da operação, tá? Mas o imóvel não é o destinatário da operação, desculpa, da imunidade, né? O destinatário da imunidade é a empresa, tá? É ela que vai se valer dessa benesse legal, ok? Não é o imóvel. Então, primeira coisa, não tem esse cenário de, não, eu vou pedir imunidade para esses imóveis aqui e não para esses, não é esse o critério. O critério é global e está relacionado à receita e tempo, ok? Então, ou ele integraliza tudo sem imunidade, tá? Entendendo que, de fato, é uma atividade imobiliária, ele coloca todos os imóveis lá dentro, ok? Ou ele tem uma situação ali de pedir imunidade para todos os imóveis, e aí, nesse caso, ele não pode exercer atividade imobiliária dentro do período de quarentena, que vai ser de 2 ou de 3 anos, ok? Vamos lá. Ainda dentro desse contexto, né? Ele pode abrir uma holding cofre, gente, eu até me penso quando eu escuto esse termo, porque ele está muito mal utilizado, né? Enfim, eu não utilizo cofre, tá, gente? Eu não utilizo cofre. Né? Ainda dentro disso, ele pode abrir uma holding cofre apenas para integralização dos imóveis não explorados, para se valer da imunidade do ITBI, certo? Fazer a operação em 2 momentos, né? E passados os 3 anos, integralizar os demais com imunidade? Gente, aí aqui tem 2 considerações. Vou fazer de forma escalonada. Então, primeiro, ó, imaginemos que isso fosse possível, tá? Não recomendo. Mas imaginemos que fosse. Então, vamos lá. Ele abre uma holding cofre apenas com a integralização dos imóveis não explorados, ou seja, com os imóveis de raiz. Então, ele integraliza lá e deixa a holding parada sem atividade econômica durante 3 anos para passar a quarentena e ele conseguir imunidade. Estou entendendo que seria esse a operação. Primeira coisa, ele não vai conseguir imunidade. Porque tanto o STJ como o STF já se posicionaram que o objetivo da imunidade é trazer o fomento de atividade econômica, é possibilitar que as empresas possam fazer operações com a integralização de capital social com bens imóveis para dentro dos seus ativos, tá? Sem a necessidade do pagamento de imposto para o fomento de uma atividade econômica. Tanto o STJ, a gente tem vídeo aqui sobre isso, ITBI, imunidade do ITBI Receita Zero, dá uma olhada lá. Tanto o STJ como o STF entendem o seguinte: se a empresa ficar inerte por vontade, por dolo, por vontade específica do instituidor da empresa, apenas para se valer da imunidade, ele não faz jus à imunidade, porque o objetivo final é o fomento da atividade econômica. Se ele não exerce nenhuma atividade econômica dentro dessa holding, então ele tem que pagar o ITBI. Então, essa história de, vou abrir um cofre e vou deixar ela lá inerte parada, acabou. Imunidade do ITBI, pelo contrário, ela será afastada. E teve uma colega aqui que fez um comentário aqui no YouTube, né? E que eu fiquei muito triste com o comentário da pessoa, né? E vou até dizer porque eu fiquei muito triste, porque eu coloquei um vídeo falando sobre TBI Receita Zero e a pessoa colocou assim: doutor, infelizmente foi tarde para mim. Quem fez uma holding familiar para mim não me avisou, eu fiquei inerte e depois de 3 anos eu tive que pagar o ITBI com juros, multa e correção. E era uma conta que se eu tivesse pagado lá atrás teria saído mais barato.
Então, atenção para isso, tá, gente? Não vai sair imunidade aqui. Não estou nem entrando no tema 796, porque senão a gente fica nessa aula aqui até amanhã, tá? Então, estou falando aqui de imunidade clássica. Segundo ponto, imaginemos hipoteticamente que essa pessoa conseguisse. Ficou 3 anos com atividade inerte lá, né? E o fisco municipal não percebeu, não autuou, não cobrou o ITBI. Aí essa pessoa vai e integraliza o restante dos imóveis. Gente, cada operação, a imunidade, ela não é definitiva. Cada operação com bens imóveis é uma nova operação onerosa, sujeita à incidência do ITBI, e essa pessoa vai ter que requerer novamente a imunidade. Qual vai ser a diferença aqui? É que agora, ao invés de ela ter que esperar 3 anos, ela vai ter que observar um prazo agora de 2 anos adiante, né? Já que, uma vez que a empresa já está aberta há mais de 2 anos e a integralização com bens imóveis, o artigo 37 do CTN, ele diz que essa observação de prazo agora para efeito de imunidade é de 2 anos à frente da data da integralização, ok? Então, a diferença é que agora, em vez de ela esperar 3 anos, vai esperar 2. Mas cada operação com bens imóveis está sujeita à nova incidência do ITBI e, portanto, está sujeita a uma nova verificação dos requisitos da imunidade, tá? Volto a dizer, a imunidade, ela não está relacionada àqueles imóveis especificamente, ela é uma benesse que ela é revertida para a empresa, a finalidade é o fomento da atividade econômica e cada operação com imóveis está sujeita a nova incidência e, portanto, a uma nova verificação dos itens lá previstos no artigo 37, nos parágrafos do artigo 37 do CTN, tá? E aí, gente, eu vou apimentar um pouquinho, mas eu não vou me detalhar, porque senão a gente não termina esse vídeo hoje. É a questão do tema 796, né, gente? O tema 796 foi um julgado muito mal julgado, né? Muito mal julgado pelo STF, tá? Mal julgado no sentido de que resolveu um problema e gerou aí 3, 4, tá? Porque está havendo aí uma falha interpretativa por parte dos municípios. A ementa do julgado não deixou clara o que efetivamente o STF estava querendo dizer, não houve uma reanálise desse tema, os municípios estão interpretando de forma totalmente equivocada e hoje imunidade do ITBI até sai, mas sai naqueles municípios que são municípios que estão com uma estrutura menos arrojada do ponto de vista de cobrança de tributos, que os procuradores e os auditores não estão muito antenados com a jurisprudência. Então, muitas vezes ele olha lá o regulamento do TBI, olha a lei orgânica do município, né? E olha assim, diz, tá aqui previsto, tá, vou conceder, daqui a 3 anos eu vejo, né? E assim tem passado, tá, gente? E assim tem passado em raras situações, tá? Na grande maioria dos casos, o município tem interpretado de forma equivocada e está fazendo aquela cobrança, uma dicotomia, dizendo assim, não, o que está sendo empregado para integralização de capital social, ok, eu vou dar imunidade, aquilo que é a diferença entre o valor histórico e o valor de mercado, eu vou cobrar ITBI sem que haja ágio na operação. Gente, temos vídeos aqui sobre tema 796, imunidade do ITBI, análise do ministro Alexandre, do voto do ministro Alexandre de Moraes, temos aí vídeos e mais vídeos sobre esse tema, foi bastante polêmico, mas hoje a imunidade do ITBI está sendo uma dificuldade, tá, gente? Está sendo realmente uma dificuldade, então a gente precisa olhar para essa questão com carinho. Ok, gente? Mas eu espero que tenha sido respondida aí a pergunta do colega, lembrando sempre que a imunidade não é um ato único que se consolida e se perpetua dentro da empresa. Cada operação envolvendo bens imóveis, uma vez que está sujeita à tributação, ela também está sujeita a uma análise, uma verificação de nova condição de imunidade. Ok, meus amigos? Bom, era esse o objeto aqui do nosso vídeo. Sejam todos muito bem-vindos. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, faça parte dessa comunidade. Estamos aqui para divulgar a maior parte dos conhecimentos aí e também para a gente crescer juntos aqui nesse tema, que só tende a crescer e se expandir aí daqui para frente. Ok, meus amigos? Muitíssimo obrigada. Até nosso próximo conteúdo.